leitura do Livro dos Espíritos, questões 361 a 366. De onde vêm, para o homem, as qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado a de um mau espírito. Sim, mas dize antes que um espírito imperfeito, de outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chamais demônios. Olha a sequência do Livro dos Espíritos. Nós tivemos 2 reuniões falando da nossa volta para o corpo físico. E agora nós estamos na continuação. Então nós vimos ali, nós falamos inclusive em relação ao aborto. Nós tivemos na primeira parte, falando do aborto, quando ele é provocado pelo espírito que vai reencarnar. É o aborto espontâneo. E depois, o Márcio fez a segunda parte, colocando quando a vontade é da pessoa que está no corpo físico e que muitas vezes não quer aquela encarnação, não quer aquela gravidez, principalmente em relação à mulher. Então nós vimos 2 situações aí. Na primeira situação, a responsabilidade é toda do espírito, porque ele que provocou o aborto. Na segunda situação, a responsabilidade é nossa, nós que estamos no corpo físico. Aí, ele citou livros aqui, mas nós vamos pegar o livro Deixe-me Viver, do Luiz Sérgio, onde nós vamos ver uma situação ali. O Márcio foi muito feliz, ele colocou o livro do André Luiz aqui, ele contou a história de Cecília, que é muito interessante. Quem quiser depois, entre na internet, pega a sequência dessas palestras. Aí tem um outro livro da doutora Marlene Nobre, chama O Clamor da Vida. Nós vamos ver a responsabilidade nossa, principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita. Aquele que não tem conhecimento de causa, a responsabilidade dele é menor. E aí tem um outro livro também do Raul Teixeira, que chama O Cântico da Juventude. Olha só, esse livro ele é endereçado à juventude, porque é aquela época em que a gente não pensa muito para ter certas situações na nossa vida que podem nos comprometer futuramente, principalmente numa outra reencarnação. Então nós estamos vendo aqui, olha como que Deus é bom para nós, como que o Espírito superior, ele tem sempre uma palavra amiga para nós. Por exemplo, aqui está dizendo, todos os sentimentos, todos os defeitos e todas as qualidades são do Espírito. Nós estamos temporariamente usando um corpo físico. Mas o que eu acho muito interessante é isso daqui, ó. Aonde ele pergunta se é um mau espírito. Olha a resposta. Ó, sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, o que chamais demônio. Então, não existe ninguém, nenhum de nós, nem aquele que está no grau mais baixo de inferioridade, que não vá um dia superar todas as imperfeições e chegar a ser anjo. Isso está no Livro dos Espíritos, porque Deus não ia criar ninguém endereçado ao mal. Então, é a imperfeição. A gente, muitas vezes, a gente não tem entendimentos de certas coisas. Nós estamos no corpo físico, nós estamos sujeitos à matéria, que vai ser a palestra da próxima quinta-feira, muito interessante. Nós vamos ver a influência do corpo físico nas nossas vidas. Então, quando a gente começa a se esclarecer através do entendimento do Espiritismo, nós começamos a mudar a nossa situação. Nós começamos a pensar diferente. Pensando diferente, as nossas companhias também espirituais são diferentes. As obsessões, os transtornos psíquicos, as depressões, tudo aquilo que nós sentimos, vão embora. Porque mudou a companhia, muda a energia. Qual o
caráter dos indivíduos em que se encarnam espíritos travessos e levianos, de indivíduos estouvados, espertalhões e algumas vezes malfazejos. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não, de outro modo eles vô-las teriam comunicado. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as qualidades da inteligência? Seguramente, é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Aí, mais uma paradinha para a gente conversar. Então nós estamos vendo aqui. As paixões que nós temos pertencem à humanidade. Por quê? Porque nós estamos na Terra. Nós estamos num corpo submetido às leis materiais do nosso planeta. Por isso que todas as paixões que nós temos são as paixões que nos envolvem. São tudo aquilo que nos chamam a atenção. Nós seguimos muitas vezes o que alguém fala. O apóstolo Paulo fala que sempre a gente obedece a alguma coisa. Nós vemos isso em relação à moda, nós vemos isso em relação a carro, nós vemos isso em relação a uma série de coisas que nos envolve. Muitas vezes nós usamos alguma coisa que nós estamos até desconfortável, mas porque alguém usou e que tem alguma fama, que a fama também é passageira, nós vamos fazer igual. Então vocês podem ver, se a gente pegar o passado, nós vamos ver que todas as roupas que usavam antigamente estão voltando agora, estão usando agora. Não tem como mudar muito. Eu sou do tempo da calça boca de sino. Tem uns irmãos aqui que é também. Aquilo a gente varria a calçada inteirinha. Quanto mais larga a barra, melhor era. E tinha que pegar no chão ainda. Fazia um barulho danado. Um amigo meu que tinha muito medo de assombração, ele comprou uma calça daquela de elanca. E o pano é duro. E a gente foi num baile. Naquele tempo a Cidade Jardim não tinha luz elétrica. E quando a gente vinha vindo, ele andava depressa, a calça fazia barulho e nós começamos a ficar com medo. Principalmente ele. Ele falava: Norim, quanto mais eu ando, mais a coisa corre atrás de mim. Era a calça dele. Olha que tristeza, porque todo mundo usava. Começou a usar umas camisas de babado, a gente ficava que nem um palhaço, mas eu usava aquelas camisonas. Tinha a festa do Dom Bosco, a gente ia na festa do Dom Bosco, né? Eu fico olhando as fotos, ainda tem aquelas fotos de binóculo. Os mais velhos aqui têm as fotinhas de binóculo, né? Aquilo era uma febre na época. Você tirou foto de binóculo? No Mercadão ali tinha um cara que ganhou muito dinheiro tirando foto de binóculo. Eu olho as fotos, dá vontade de chorar. Vai fazer o quê? E daqui uns tempos a turma vai rir de nós da época de hoje. Então é por aí que funciona, né? Então só tem um espírito encarnado. É só um, não tem dois, não tem três, não tem quatro. Mas nós vamos ver por que às vezes acontece, muitas vezes, essa confusão. Porque homens muito inteligentes, que evidenciam em si um espírito superior, algumas vezes, ao mesmo tempo, são profundamente viciados. É que o espírito encarnado não é tão puro, e o homem cede à influência de outros espíritos piores. O espírito progride através de uma insensível caminhada ascendente, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Em uma etapa, ele pode avançar em ciência, em outra, em moralidade. Então é gradativa essa evolução nossa. Por isso que nós precisamos viver em sociedade e por isso que nós precisamos um dos outros. Aquilo que eu não tenho, o outro tem. A profissão que eu não tenho aptidão, o outro tem para... Por isso que nós temos todas as profissões. Elas são muito importantes na nossa vida e nós precisamos de todos. De todos. Um precisa do outro. Inclusive no centro espírita. Não tem ninguém mais sábio que o outro. Nós estamos trocando experiência. Sempre alguém tem alguma coisa para nos doar e sempre nós temos alguma coisa para deixar para o outro também. Mas nós vamos ver isso daqui. A gente pode dizer que o corpo físico é um parque de diversões para o espírito, né? Porque ele não tem essa gama de sensações que a gente possui, né? Que a biologia nos fornece.
Então, isso também é um atrativo para as entidades que vêm se aproximar para beber, para fumar, para fazer sexo, para jogar, né? Então, a gente tem que pensar nessa situação, né? Porque o espírito não tem essa biologia, né? Para promover toda essa Disneylândia. Muito bem, Dom. Olha, nós colocamos a escala espírita aqui para a gente poder entender isso dessa questão aqui, principalmente a resposta dessa questão. O que o Kardec fez? Ele perguntou para os espíritos se tinha uma separação dentro dessa hierarquia. Então nós vamos ver aqui a terceira ordem. Pode ler, Dom. Escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus. Então nós estamos vendo aqui. Nós estamos incluídos nisso aqui, nessa terceira ordem. Porque na Terra, ainda nós temos todos esses vícios, todos esses defeitos. Qual a maior chaga da humanidade? A resposta é taxativa, o orgulho. O orgulho é que desencadeia tudo. A gente vê separação de casal, às vezes por causa do orgulho. O homem normalmente é mais orgulhoso que a mulher, em termos de relação. Às vezes uma conversa à toa, a pessoa já separa e depois se arrepende. Mas aí já está consumado o ato. E aqui, não são todos essencialmente maus. Mas como nós estamos na Terra, olha o que o Eduardo falou aqui, que é muito interessante. Nós temos interferências espirituais. Nós temos as nossas companhias. Então, de acordo com aquilo que nós pensamos e que nós buscamos, nós temos os nossos parceiros, tanto para o bem quanto para o mal. A gente sempre comenta isso aqui. Segunda ordem, bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder em fazer o bem estão relacionados com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam, mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços da existência corpórea, seja na forma da linguagem, seja nos seus hábitos, onde se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Olha que coisa interessante aqui para nós. Seja nos seus hábitos, onde se descobre mesmo alguma de suas manias. De outro modo, seriam espíritos imperfeitos. Então, nós vimos anteriormente aqui a questão que o Kardec colocou. Porque homens, que parecem conhecer tudo, que parecem estar num plano superior, ainda têm algumas atitudes que não correspondem àquilo que ele se apresenta. Nós estamos vendo aqui. Aí a gente vai ver algumas manias. Vamos pegar o Chico Xavier, o mentor do nosso centro. O Chico Xavier, ele tinha umas manias. Por exemplo, não sei se vocês viram que a mulher colocava o par de sapato perto do travesseiro dele, para ele poder dormir. Alguém viu isso? Isso é verídico. Ele está já na segunda ordem. São aqueles mestres que vieram na Terra para trazer tudo isso para nós. São espíritos que já alcançaram, um certo grau. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais, Então, não estão completamente desmaterializados. Por que as qualidades morais? Eu tive a oportunidade de assistir reuniões do Chico Xavier. Então, a gente via. Nós vamos comentar isso aqui amanhã, quando a gente for falar sobre o diálogo com as entidades. O Chico Xavier era dócil, independente de qualquer coisa. Eu assisti algumas coisas lá, inclusive agressão verbal em relação a ele, e a gente via a atitude dele. Então, aí a gente vê a atitude de sabedoria. O sábio, ele sabe, mas ele não fala. E quando ele fala é para ajudar.
são esses espíritos que estão aqui nessa segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros, caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Passaram por todas as etapas que nós estamos, inclusive, passando. Nós já viemos lá do reino mineral, passamos pelo reino vegetal, passamos pelo reino animal e estamos no reino hominal. E nós vamos chegar nos anjos. Essa é a nossa meta, de todos nós, independente da situação e da escala evolutiva que nós estamos hoje. Porque Deus não quer que nenhuma ovelha se perca. E nós estamos aqui justamente por isso. Por isso que nós estamos nessa reunião. A gente poderia estar num outro lugar. Mas nós estamos aqui buscando aquilo que é melhor para nós. Então aqui, olha só para vocês verem, não sofrem influência da matéria. Aí olha só, o Chico Xavier tinha um verdureiro que dava verdura para ele, resto de verdura. Ele comprava e aquelas verduras que ia estragar, ele dava para o Chico Xavier aproveitar, porque o Chico Xavier era um homem muito caridoso. O Chico Xavier ganhou um Fusca. Acho que muitos sabem dessa história. Quando descarregaram o Fusca, hoje o Fusca está até mais valorizado, né? O Chico Xavier desceu o Fusca e a pessoa falou, esse Fusca é seu, veio aqui, a nota fiscal, tudo direitinho. O verdureiro ficou encantado com o Fusca. Falou, nossa, mas como que esse Fusca é bonito, coisa e tal. Aí o Chico Xavier falou, você gostou do Fusca? Ele falou, gostei. Ele falou, então fica para você. Olha, eu não sei dirigir. O Fusca é seu. Olha a atitude. Aí é que nós vamos ver os grandes homens, aqueles que se desprendem. Muitas vezes nós deixamos estragar alguma coisa em casa e não damos para ninguém. Muitas vezes nós vamos comprar alguma coisa, um alimento para dar para alguém, nós compramos o mais ruim, o mais barato. Então nós precisamos analisar tudo isso daí. A cada um de acordo com aquilo, com as suas possibilidades. Mas nós precisamos fazer alguma coisa de coração. Quando a gente começar a desprender das coisas materiais e não sofrer por pouca coisa, então nós já estamos melhorando. Eu estou falando isso, mas estou incluído nisso também. Porque a minha mulher deu uma camisa de eu dormir embora, eu fiquei sem dormir. A camisa estava toda rasgada, mas eu gostava de dormir com ela. Eu falei, você está contra eu, cadê minha camisa? Eu estou sendo honestíssimo com vocês. Tem coisa que eu fico com vergonha, mas eu já fiz aí, eu falo, não, mas ainda estou fazendo isso ainda. Não aprendi nada na minha vida. Mas nós estamos a caminho, né? Aí eu lembro de uma palestra. Tinha uma moça dando uma palestra, eu estava presente nessa palestra. E ela usava um relógio, uns 4, 5 colares, não sei quantas pulseiras, ela estava toda emperequetada. Falando sobre o desprendimento da matéria. Então, é um paradoxo, né? Mas é verídico. Aí quando terminou, um amigo meu, que ele gostava muito, né, de provocar, ele chegou e falou para ela, falou, mas você está falando de desprender da matéria? Ela falou, mas eu já usei 2 relógios, eu já usei 6 brincos, agora estou usando só 2, e foi diminuindo aquilo que ela já estava usando. Estava usando muito, mas estava usando menos. Então, o que acontece conosco? Se a gente xinga 10 vezes por dia, vamos procurar xingar 8, depois 6, depois 4, e depois não xingar mais. A gente vai perdendo o hábito. Porque é aquilo que nós fazemos durante o nosso dia, é que vai ser o nosso cartão de visita quando a gente vai dormir à noite. Todas as nossas atitudes durante a nossa vigília vai influenciar no nosso sono. E vai influenciar naquelas companhias que nós vamos entrar em conexão com eles durante o sono. E a gente erra todo dia, né? Todo dia. Mas quem não erra? O Chico Xavier falaram para ele se ele nunca tinha caído. Ele falou, não, nunca levantei. Eu sempre tive caído. Então, olha que bênção para nós aqui, né? Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam um produto de diferentes espíritos encarnados nele e tendo, cada um, uma aptidão especial?
Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder prosseguir, lhe é necessária uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois que, em sua morte, esses espíritos seriam qual um bando de pássaros escapados de uma gaiola. O homem lamenta frequentemente não compreender certas coisas e é curioso ver como multiplica as dificuldades, enquanto que tem sob a mão uma explicação muito simples e natural. Só uma paradinha, Eduardo, 2 minutinhos só. Então nós estamos vendo aqui, ó, muitas vezes nós complicamos mesmo. Às vezes até em relação ao vocabulário, à gramática. Às vezes a pessoa quer falar muito bonito e ele não diz nada. Os espíritos superiores, eles são taxativos. As mensagens são curtas e são objetivas. Ainda aqui, toma o efeito pela causa. É fazer para o homem o que os pagãos fizeram para Deus. Acreditavam em tantos deuses quanto são os fenômenos do universo, mas entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos senão efeitos, tendo por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, numerosas comparações. Acreditou-se na existência múltipla da matéria, enquanto se esteve apegado à aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos, conquanto variados, podem não ser senão modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou espírito encarnado, e não de muitas almas. Da mesma forma que os diferentes sons do órgão são o produto de uma mesma qualidade de ar, e não de outras tantas espécies quantas sejam as dos sons. Resultaria desse sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas inclinações, isso seria pela ação de outros tantos espíritos que vieram ou que se foram, fazendo dele um ser múltiplo, sem individualidade e, por consequência, sem responsabilidades. É outra contradição aos exemplos tão numerosos de manifestações através das quais os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Muito bem. Por que o Kardec fez esse questionamento? O que me fascina no Livro dos Espíritos são os desdobramentos das perguntas. Ele faz uma pergunta, a resposta não é satisfatória daquilo que ele está entendendo, ele volta a questão, volta a carga. Então nós estamos vendo aqui. Por quê? Muitas pessoas, por falta de conhecimento, acreditavam que tinha vários espíritos encarnados no mesmo corpo. Por isso que o médium, quando ele está equilibrado, ele sabe que quem manda no corpo dele é ele. Um outro espírito pode influenciá-lo, mas não pode tomar o corpo dele. Porque ele é o espírito que está reencarnado no corpo. Mas às vezes a obsessão é tão forte que ela se torna possessão. Então, eu tenho um pouco de evidência, às vezes eu olho no médium e eu estou vendo o outro espírito como se fosse no corpo do médium. É como se o médium vestisse aquela entidade. Então daí começa um problema muito sério. Aí a doutrina espírita tem os recursos adequados para a gente se livrar. E olha que assunto interessante, que nós falamos aqui, de aborto, uma série de coisas. Olha como que nós devemos valorizar os nossos pais, porque eles poderiam nos ter abortado, né? E nós estamos aqui. No interior do estado de São Paulo, para a gente passar para a segunda parte, existia um fazendeiro, muito abastado, um homem que tinha uma fazenda maravilhosa, tinha bastante dinheiro, e ele ficou viúvo. Quando ele ficou viúvo, ele entrou em depressão. Aí ele procurou a doutrina espírita. Ele conseguiu se equilibrar através do espiritismo.
Aí, a partir do momento que ele conheceu a doutrina espírita, ele começou a mudar a vida dele. Ele começou a se desprender das coisas. Ele tinha 2 filhos casados. O que ele pensou? Eu não vou levar nada daqui. Eu vou passar a minha fazenda para os meus 2 filhos. Então ele passou a fazenda para os filhos. Até então, que a fazenda estava no nome dele, que ele morava na sede da fazenda, e os 2 filhos moravam um pouco afastados, todo dia vinha para ele uma comidinha quente, uma galinha caipira, né? Uma leitoinha, alguma coisa boa para ele comer. A partir do momento que ele passou a propriedade para os filhos, isso daí acabou. Eles não vinham mais quase nem ver o pai. Eles, com muito custo, levavam às vezes, de vez em quando para ele, uma caneca de leite. Tirava lá no curral, quando ele não poderia ir buscar, levava a caneca de leite para ele. Aí o tempo foi passando. Ele começou a ficar doente, ele começou a ficar frágil. Quando foi um dia, chegou um senhor lá no curral e perguntou para os filhos dele aonde ele estava. Eles falaram: meu pai está no quarto, ele quase não levanta mais, quase não anda. Ele falou: preciso muito encontrar seu pai. Esse senhor, olha, esse senhor carregava uma mala. E quando ele adentrou o quarto junto com os 2 filhos, ele falou: compadre, eu agora estou muito bem de situação. Lembra quando você me emprestou um dinheiro que eu ia perder o sítio? Era uma quantia vultuosa e você, na época, me socorreu. E eu precisei mudar porque eu estava devendo muito. Eu fui para um outro estado, eu adquiri uma fortuna muito boa e vim te devolver o dinheiro com juros. Porque na hora que eu precisei, você me socorreu. Aí ele abriu a mala, os filhos ficaram deslumbrados de ver aquela quantidade de dinheiro que estava dentro da mala. Aí ele pegou e pediu para os filhos colocar dentro do cofre. Ele tinha um cofre no quarto. Colocaram. Ele mudou o segredo do cofre. E falou para os filhos dele, falou: olha, esse cofre só vai ser aberto quando eu estiver perto de desencarnar. Aí começou a voltar de novo, franguinho caipira, um guisado, uma polentinha, né? As noras já vinham agradar, já vinham assear a casa. Já foi mudando. Aí quando ele estava perto de partir para o plano espiritual, ele chamou o filho dele mais velho e falou: olha, o segredo do cofre está dentro do travesseiro. Eu pus no enchimento do travesseiro. Você só vai abrir o cofre quando eu desencarnar. Aí, muito bem. Olha, os filhos não viam a hora, né? A hora que ele desencarnou, enterraram ele, correram lá, rasgaram o travesseiro e abriram. Aí estava o segredo do cofre. Quando eles abriram o cofre, dentro do cofre estava um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto no capítulo 14, onde estava escrito lá: honrai pai e mãe. E tinha um bilhete, para que vocês não se comprometessem, mais do que vocês já estão comprometidos em coisas materiais, eu doei todo o dinheiro para uma instituição de caridade. Vamos para a segunda parte.